o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado para evitar uma colisão no trânsito. Por vezes, a buzina automotiva para de funcionar de repente e o motorista só vai descobrir isso no momento que mais precisa dela. Para não ser surpreendido e ficar na mão, confira quais são os problemas mais comuns nessa peça e previna-se. Os casos mais comuns são de fusíveis queimados, por isso, este deve ser o ponto inicial na procura do problema. É possível localizá-lo pelo manual do carro sem dificuldades. Se a placa de metal que está presente lá dentro estiver... Muito boa noite, ouvinte da Rádio 3VL. Seguimos com as nossas programações. Estamos de volta com o programa Direito em Foco hoje ao vivo, né? Diante de toda essa situação aí da Covid-19, nós estamos tendo aí que adaptar as nossas programações para continuar levando para vocês tudo o que há de relevante para a sociedade, não é verdade? E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante: coronavírus, repercussões no mundo do trabalho. E claro, né, para falar sobre esse tema, vou chamar aqui quem realmente entende do negócio, né? Isabela Gonçalves, também doutor José Geraldo de Moraes, já estão aí na escuta, eles que estão acompanhando aí, né? Vão participar, vão fazer o programa à distância. Muito boa noite para vocês. Boa noite, doutor. Boa noite, Isabela. Boa noite, Thales. Tudo bom? Pode falar. Boa noite a todos os internautas, né, os ouvintes, Isabela. Boa noite, Thales. Boa noite, doutor Zé Geraldo. Boa noite aos internautas. Boa noite aos nossos ouvintes. Eu confesso que eu já estava com saudades de estar aqui com todos vocês e fazer algo novo, diferente, né, em função dessa situação atípica que o mundo está vivendo, né? Então, acho que esse tema que nós iremos tratar, ele é extremamente relevante para toda a sociedade, né? E, além de tratar desse tema, eu deixo aqui uma mensagem para todos os ouvintes de que tudo vai passar, isso é uma fase, e nós sairemos mais fortalecidos e vitoriosos, sabe? Nós iremos conseguir nos adaptar e não vamos entrar em pânico, vamos manter a serenidade, a tranquilidade, porque nós iremos superar essa fase. Isso mesmo. E como que vocês estão lidando com toda essa situação aí? Tá dando para levar? Tá difícil, não tá? Tá complicada a situação, né? Olha, eu posso dar um exemplo por mim? Eu achei que recentemente eu fosse ter um piripaque, né? Porque todo mundo sabe, eu tenho uma filha, né? Então ela está sem aula, né? Imagina, eu como tabeliã, a gente continua prestando serviço, que é um serviço essencial, né? Deve ser agendado, então conciliar a maternidade com o trabalho, né? Lavar, passar e tudo isso, assim, eu quase dei uma surtada, mas consegui manter a tranquilidade aí. Importante, né? Não só eu. O que me tranquiliza são o grupo das mães, entendeu? Então, a gente, às vezes, troca algumas mensagens e todas passam pela mesma situação. Eu também passando pela mesma situação. Eu, assim, optei em não parar de trabalhar, né? Eu acho que, é claro, tomando todos os cuidados, né, todas as precauções, eu estou indo trabalhar, é claro que com um ritmo muito menor do que os dias normais, né? Mas eu espero que a gente aprenda muita coisa com essa pandemia, aprenda a lidar com novas situações, se adaptar a ela,
né? E realmente esperar isso tudo passar. Eu tenho certeza que na hora que passar nós seremos muito mais fortes, nós seremos muito mais maleáveis e, o mais importante, talvez mais solidários, né? Uma questão que eu acho muito interessante nessa pandemia, nesse horror todo que está acontecendo no mundo, é que, querendo ou não, as pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão tentando pensar umas nas outras, não? E essa questão do individualismo, num cenário como esse, não funciona muito bem. Então, as próprias medidas protetivas, né? Isso, não só para te proteger, mas proteger o próximo, proteger a família, não é? Sim. Aqui, por exemplo, né, assim, além de ser uma exigência do tribunal, né, todos os colaboradores usam máscara, né? Isso. Nós usamos máscaras, luvas, álcool em gel, né? Porque a gente tem contato, né, com as pessoas. E a gente também pede para que todos que compareçam, né, não só notas, né, mas todos os cartórios, de uma forma geral, que compareçam com máscara. Né? Apesar de que o serviço ele é agendado, né? E tem uma série de outras precauções. Acho que se cada um fizer a sua parte, né, pensando no próximo, isso será um bom como um todo. E não só a questão da saúde, mas vai além, né? A gente sabe que, nós iremos tratar aqui, existem pessoas que estão realmente passando necessidade, dificuldade. Então, nesse momento que nós temos que ser mais solidários, né? Se você tiver comida em casa sobrando e souber daquele que está passando necessidade, ajude o próximo. Se souber daquele que, né, estiver precisando de material de higiene, de limpeza, ajude. Eu acho que esse é o momento de nós nos colocarmos no lugar do outro, né? O que será, né? Assim, eu acho que não precisa de acontecer com a gente. É só nós imaginarmos, né? Só nos colocarmos no lugar do outro. E eu acho que uma coisa que nós estamos aprendendo com essa epidemia é que quem faz a economia do mundo são as pessoas. Então, quem produz a grande riqueza do planeta não são grandes empresas, não são os governos, são as pessoas. A partir do momento que as pessoas pararam de trabalhar, nós estamos enfrentando essa crise econômica que vai se abater sobre nós nos próximos meses. Então, acho que a partir de agora as pessoas estão realmente se sentindo mais valorizadas, sentindo que elas são importantes. Mas só que, apesar de elas serem importantes, a conjuntura da situação as torna vulneráveis, né? Então, eu estou assim, me sentindo muito angustiado quando eu vejo algumas situações, principalmente quando a gente trafega pelas ruas, e a gente observa que a quantidade de pessoas pedintes aumentou assim drasticamente. Então, eu vejo nos faróis, por exemplo, nas portas dos supermercados, a quantidade de pessoas pedintes. Então, assim, são pessoas realmente que hoje em dia não têm renda alguma. Então, a paralisia da economia, do comércio, das atividades não essenciais, levaram as pessoas à extrema pobreza. Então, assim, eu espero realmente que isso passe, mas é uma situação dramática e eu acredito que muitas pessoas não estão levando a sério. Então, basta cada um se proteger o próximo, que nós vamos conseguir passar por essa epidemia sem aumentar demais a curva do crescimento de infectados e mortos, de forma que as instituições de saúde, as entes públicas, a administração pública, possam organizar o atendimento dessas pessoas no caso do pico da epidemia. Então, agora não é hora, por exemplo, de afrouxar essa questão da proteção individual, né? Então, se todo mundo usar a máscara quando sair à rua ou quando for a qualquer outro local, já vai ajudar muito, não é? E quem pode ficar em casa, que fique em casa, né? Reaprenda a conviver em casa, leia um livro novo, aprenda a cozinhar, faça reforma na sua casa, não sei, mas alguma coisa que possa ser útil nesse momento e até ocupar a cabeça, porque, querendo ou não, o estresse mental, né, nós temos que ocupar, de certa forma, para não enlouquecer. Não é? Então, eu acho que fica a mensagem. Com certeza. Mas vamos lá. Então, como o nosso programa ele é voltado e direcionado, né, para a área jurídica, né, e a gente tenta dar um pouco de conhecimento para aquelas pessoas que não têm, né, têm a formação jurídica. Então, aquilo que a gente pode colaborar para a sociedade, nós estamos aqui para isso, né?
Isso. Doutor José Geraldo, muito se veicula nas mídias, né, sobre a questão de medida provisória. Aí se fala, a medida provisória 927, tem a medida provisória 936, mas afinal, explique para os nossos ouvintes o que é uma medida provisória. Olha, Isabela, interessante essa questão, porque o Brasil ele tem 3 poderes. Né? Então, o governo no Brasil ele é dividido em 3 poderes. Tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Né? Cabe ao poder legislativo a edição, a criação, a aprovação de leis. Né? Uhum. E os outros poderes cabem executar essas leis e fiscalizar essas leis. Mas quem tem a competência constitucional de criar leis é o poder legislativo. No âmbito federal, quem que representa o poder legislativo? O Senado e a Câmara dos Deputados. A união dos dois cria-se o Congresso Nacional. Então, a grande maioria das leis são criadas pelo Congresso Nacional. É claro que em cada estado tem a sua Assembleia Legislativa e cada município tem a sua Câmara Municipal. Não é? Mas, por vezes, quando existe alguma situação excepcional, alguma situação urgente, o próprio presidente da República pode legislar, apesar que não é competência dele, é competência do Congresso Nacional. Então, já que ele não pode criar leis, ele não pode propor um projeto de lei, porque a urgência não permite isso, ele cria uma medida provisória. O próprio nome já diz, é uma medida provisória. Né? E essa medida provisória tem validade de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, um total de 120 dias. E essa medida ela entra em vigor imediatamente à sua publicação. Então, não existe discussão no Congresso ou em uma das câmaras, né, a respeito da legalidade dessa medida ou da constitucionalidade dessa medida. Simplesmente ela é publicada, editada, e ela, então, entra em vigor imediatamente. E as medidas provisórias do governo têm justamente essa função de resolver situações emergentes, né? Situações urgentes. E essa, então, é a definição da medida provisória. Interessante que esse governo, ele, no prazo aí de 1 ano e pouco de mandato, ele é recordista em edição de medidas provisórias. Só agora, nessa pandemia, foram editadas aproximadamente 48 medidas provisórias, né, para tentar combater os efeitos da pandemia aqui no Brasil. Então, basicamente, medida provisória é essa capacidade do poder executivo, excepcionalmente, de legislar. Né? Aí, como que essa medida provisória pode virar definitivamente uma lei? A partir do momento que ela é apreciada pelo Congresso. Então, o Congresso tem até 120 dias para apreciar essa medida provisória, para transformá-la em lei. Aí sim, durante 120 dias, existe toda uma discussão da legalidade, da constitucionalidade, e aí pode ter 3 resultados possíveis após a análise dessa medida. Essa medida pode ser simplesmente rejeitada integralmente, o Congresso diz não, essa medida não tem interesse para o país e ela perde a validade em 120 dias. Ou ela pode ser aprovada integralmente, né, sem alteração alguma, ou ela pode ser aprovada com alterações. Aí essas alterações são propostas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E após aprovada com alterações ou sem alterações, ela vai para a sanção e aí ela se torna definitivamente uma lei. Pois bem, veja bem, com essas medidas, né, como uma das medidas adotadas foi a questão do isolamento, né, isolamento social e dentre elas o fechamento das atividades empresariais, o governo ele teve que adotar algumas medidas para que essas, olhando, né, tanto o lado do empregador quanto o lado do empregado, né? E então eu queria, doutor Zé Geraldo, que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essas medidas provisórias, né? Quais foram, né? Que foi, né? O que tem de novo, né? O que o empregador pode fazer, qual a medida que ele pode adotar, né? Querendo ou não, é obviamente que tem o risco da atividade, mas ninguém imagina
não se espera que, né, o empresário vai se deparar com uma pandemia, né? E que, além disso, terá que fechar o seu estabelecimento e ele tem uma série de encargos para arcar, né? Uhum. Os tributários, né? Nós sabemos disso, né? E obviamente que os colaboradores também eles precisam da sua renda, né, para sobreviver. A gente sabe, né? Na verdade é uma equipe, né? Tanto os empresários contra os seus colaboradores eles formam um time. Então um depende do outro, né? Então pensando nisso o governo ele editou algumas medidas provisórias, correto? E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes qual foi a posição adotada pelo governo nesse sentido. Bom, Isabela, essa questão da pandemia, nós já estamos ouvindo falar dela desde o final do ano passado, lá na China. Né? Ela surgiu na China, e lá na China mesmo nós já ouvimos falar dessa questão do isolamento social, do fechamento de algumas atividades tidas como não essenciais, e, obviamente, se o empresário tem que fechar as portas, ele não vai ter renda. Não é? Ele não vai ter renda, se ele não tiver renda, ele não tem como marcar as suas obrigações fiscais e os seus encargos sociais. Então, ele não consegue pagar seus empregados, não consegue recolher seus impostos, e aí a possibilidade desses empregados serem demitidos pela falta de renda do empregador é muito grande. Então, a própria China, ela teve uma paralisia enorme no final do ano passado e início desse ano em relação a isso. Depois, quando esta pandemia ela migrou para a Europa, principalmente os países lá ibéricos, né, a Espanha e também a Península Itálica, com a Itália, a Alemanha e outros países europeus, também passaram a sofrer com a pandemia. Os governos também criaram mecanismos de restrição de circulação, de atividade econômica não essencial, que gerou também um reflexo muito grande na atividade econômica como um todo. Né? Então, o Brasil, de certa forma, ele já estava esperando isso, porque a gente sabia muito bem que a pandemia iria chegar aqui no Brasil. Né? Esse mundo globalizado em que as pessoas viajam, e também, em especial aqui no Brasil, isso é até uma opinião pessoal, acredito que houve uma negligência muito grande em relação ao carnaval aqui no Brasil. Né? Então, se os governantes tivessem levado mais a sério a questão do carnaval aqui no Brasil, talvez a pandemia teria se estendido, né? teria chegado um pouco mais tarde aqui no Brasil. Né? Então, enquanto a Europa já estava sofrendo com a pandemia lá em meados de fevereiro, no final de fevereiro veio aquela multidão de pessoas aqui para o Brasil e, com certeza, acredito que a partir daí veio também o vírus. Né? É interessante que essa pandemia é uma pandemia assim, que primeiro atacou os ricos e depois chegou nos pobres. Né? Então, só as pessoas que poderiam viajar para fora do país que começaram a ter sintomas da Covid e depois isso migrou de forma descontrolada para o restante da população. Então, o governo, sabendo dessa situação toda, já estava pensando em mecanismos para tentar brindar a nossa economia de certa forma. Mas, mesmo assim, ainda foi meio atrasado. Né? Então, assim, eu acho que a ficha realmente caiu aqui no Brasil lá para o dia 16 de março, mais ou menos, que aí começaram a surgir casos aqui em São Paulo e em algumas outras regiões do país. É claro que isso é muito subnotificado, né? Acredito que já estava espalhado por mais regiões do país, mas os primeiros casos surgiram lá em São Paulo. E, de certa forma, já no dia 18, a restrição começou a ser implantada no país todo, inclusive com o fechamento da maioria das empresas não essenciais e das instituições públicas, como, por exemplo, o nosso Tribunal de Justiça, fechou dia 18 de março, né? E no dia 20 já foi editada a medida provisória 927. Essa medida provisória é justamente uma tentativa do governo brasileiro de socorrer de forma emergencial as empresas e também os trabalhadores dessas empresas, para que esses trabalhadores também não sofressem com o desemprego, porque já estava se prevendo, veja bem que interessante, isso foi há 4 dias do início dos primeiros casos aqui no Brasil. Né? Então, realmente é uma medida emergencial, mas já estava se prevendo que, se fechar a economia, a situação tanto do empregador quanto do empregado
iria se agravar de forma assombrosa, né? Então, Oi. Só te interromper, existem certos setores da economia que, infelizmente, serão afetados, né? Vamos falar aqui, né? As pessoas que atuam aí com restaurante, né? A parte de turismo, as redes hoteleiras, né? Infelizmente, elas serão mais afetadas, porque não pode ter esse contato, obviamente, né? Então, lamentavelmente, ali o desemprego, ele já é realidade. Já é realidade para essas pessoas. Mas, obviamente, que aos pouquinhos tudo vai retornando, né? Aquelas atividades que necessitam de uma aglomeração de pessoas, elas são as primeiras a serem atingidas e as últimas a saírem da crise. Então, se você pegar, por exemplo, a questão da aviação, né? A aviação é o setor mais, de certa forma, que sofreu mais com essa questão, porque houve restrição de voos de um país para o outro, né? Fechamento de fronteiras, diminuição de voos, e as pessoas também ficaram receosas em irem para locais que já havia contaminação, como, por exemplo, locais turísticos da Europa, da Ásia. Então, houve um enorme cancelamento de pacotes turísticos, então a aviação sofreu muito, já há muito tempo, desde o final do ano passado. E por mais que a gente ache que a aviação é um ramo extremamente rico, mas, por incrível que pareça, as companhias conseguem pagar o combustível do avião vendendo passagem. Então, por incrível que pareça, a liquidez dessas empresas não é tão extravagante assim. Como na maioria das empresas, né? A gente está observando que a maioria das empresas não tem reservas, não tem liquidez. Então, elas não conseguem ficar 15 dias paradas. Pode ser o tamanho que for, né? Então, grandes mega empresas multinacionais, montadoras de veículos, siderúrgicas, elas ainda têm um pouco de caixa para queimar, né? Mas mesmo assim, para evitar o gasto desnecessário, ela fecha as atividades, diminui os custos, né, e faz aquilo que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão da suspensão do contrato de trabalho, né, diminuição da jornada, para tentar compatibilizar essa diminuição drástica da produção. Para amenizar os efeitos da crise, né? Parece que o governo adotou lá, né, a suspensão do contrato de trabalho, parece que por um prazo de 60 dias, né? A redução da jornada do trabalho, certo? Certo. Antes dessa medida provisória, já existiam, alguns empresários já estavam concedendo férias coletivas, né? Antecipação das férias, né? Do pagamento do 13º mais para frente, né? E tudo para poder tentar amenizar o efeito, né? O impacto, né? Poderia ser sofrido por parte dos empresários, né? Isso. Bom, por exemplo, a medida provisória 927, ela trouxe uma série de medidas, né? Uma das medidas, por exemplo, foi justamente a permissão do trabalho em casa, home office, né? Que já era permitido desde a última alteração da legislação trabalhista, uns 2, 3 anos atrás, e se intensificou agora. Então, eu até acredito que isso seja uma inovação que vai ficar, que é a questão da autorização do home office, né? Então, o teletrabalho é uma questão que, mesmo antes da edição da medida provisória, as empresas já estavam fazendo em virtude da possibilidade de se fazer já há algum tempo, em virtude das alterações trabalhistas. Agora, existem algumas questões a serem analisadas. Para que a empresa institua o home office, por exemplo, ela precisa dar condições de trabalho para o seu empregado. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o empregado ele pode trabalhar em casa, mas ele não tem uma internet potente, ou ele não tem equipamento que dê para ele trabalhar. Cabe à empresa proporcionar isso, ou melhorar a internet dele, ou melhorar o equipamento, né? E aí cabe também a cada empresa organizar o seu esquema de trabalho, né? As suas horas de trabalho, a fiscalização dessas horas. É meio difícil fiscalizar horas no home office, mas, de qualquer forma, há possibilidade sim de se fazer isso. Também a questão da segurança da transmissão de dados, né? Então, isso é muito importante. Tem empresas que têm segredos industriais e outras questões que merecem uma certa cautela por parte dos trabalhadores. Mesmo porque, da mesma forma que se intensificou a questão do home office, aumentou, de certa forma, a tecnologia,
também os hackers tiveram tempo também de criar novas tecnologias, novas formas de invadir sistemas e causar dano às empresas também, né? Então, essa é uma medida interessantíssima, que eu acredito que vai ficar, e talvez vai mudar até a forma de visão da forma de trabalho. Então, por exemplo, a questão do deslocamento do trabalhador, por exemplo, a empresa pode pensar em diminuir custos com deslocamento, instituindo definitivamente o home office para algumas atividades. Então, querendo ou não, a gente vai aprender algumas coisas, né? Lembrando que isso, a atividade, né, o trabalho em casa, ele tem que ser compatível também com a atividade, porque existem algumas atividades que são inviáveis, né? Não tem como, infelizmente. Mas para aquelas que são compatíveis, né? Acredito que sim, é óbvio, né? É uma realidade que a gente está enfrentando, e eu acho que, né, esse novo cenário realmente vai trazer reflexos para o resto da nossa vida, né? Vai ser, então... Uma mudança de série de fatores, a começar pela questão da higienização. Mas você sabe que tem certas situações que nós passamos que nós aprendemos muito realmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lá no final da década de 90, houve a questão do apagão aqui no Brasil. Não sei se você lembra disso. E aí nós fomos obrigados a trocar as lâmpadas, colocar lâmpadas fluorescentes, não foi? E, de certa forma, se reduziu bastante o consumo. E de lá para cá, nós incorporamos isso ao nosso cotidiano, à nossa cultura, e estamos vivendo otimamente bem com isso. Então, daqui para frente também, acredito que nós vamos demorar aí alguns meses para voltar àquela situação de confraternização, de aglomeração, né? Então, eu acredito que nós vamos nos distanciar das pessoas por enquanto, nos próximos meses, mesmo porque acredito que muitas atividades, como cinema, jogo de futebol, festas, dificilmente as pessoas vão ter coragem de frequentar como era antigamente. Então, é tudo uma questão de readaptação, de novo modelo de vida, estilo de vida, né? Acredito que isso vai ser interessante para a gente também, né? Lembrando também que uma das medidas também, eu não sei se está nessa medida provisória, mas foi a questão das escolas, né? Então, agora existe a questão das aulas serem ministradas de forma virtual, né? Isso. Inclusive, Isabela, essa questão é interessante porque... Posso interromper vocês rapidinho? Só uma participação que a gente teve aqui no nosso WhatsApp. Inclusive, para o pessoal que está acompanhando, vocês podem mandar mensagem no 99488-7601 ou então pelo aplicativo na abinha de recados. O recado aqui é do William Ramalho, está ouvindo a gente lá de BH através do nosso aplicativo e mandou a seguinte mensagem. É uma situação caótica e sem precedentes. Vocês acreditam que o pior ainda está por vir? Desemprego, queda na economia, etc., ou a população precisa ser um pouco mais positiva? Pergunta aí do William Ramalho, obrigado pela audiência. Bom, Geraldo, eu prefiro, eu sempre sou a favor de pensar de forma positiva, porque se nós pensarmos de forma negativa, não vai adiantar em nada. Eu acho que nós estamos nos preparando, né? Adotando medidas para prevenir, né? Amenizar o efeito, né? Desse novo cenário, né? Agora, vamos pensar que vai melhorar, que vai passar, né? Porque não dá para a gente, assim, não dá para a gente saber, né? Eu penso que as coisas daqui para frente tendem a voltar aos poucos, né? Voltar aos poucos. Bom, eu também tento ser bastante positivo, né? Porque eu acredito que o pico da doença ainda nós não alcançamos. Infelizmente, eu acho que vai ter muito mais mortes, vai ter muito mais infectados, né? Infelizmente, faz parte da dinâmica natural da doença, como outros países passaram por isso também, né? E agora eles já estão observando a diminuição do pico de crescimento, então nós vamos passar por isso também. A questão da economia, eu tenho uma esperança da recuperação mais rápida, porque
aquela crise que nós tivemos em 2014, 2015, eu costumo comparar essa crise como um carro que tivesse com o motor estragado. Então, o problema da economia era muito mais profundo, estava relacionado às estruturas econômicas, né? Então, o motor da economia estava estragado. Esse motor, ele foi sendo consertado ao longo do tempo, meio que capenga, mas foi sendo consertado, e no final do ano passado ele já estava bem bom. Esta crise agora, eu penso que é o seguinte, não é o motor que está estragado, é o carro que está sem gasolina. Então, as pessoas é a gasolina desse motor. Quando as atividades voltarem ao normal, as pessoas voltarem a trabalhar, é só colocar gasolina nesse motor que ele vai funcionar plenamente. É claro que é muito mais complexo, né? Vai voltar de forma gradativa, né? Isso, gradativa. Vai voltar com a mesma intensidade, né? Mas vamos pensar positivo que vai voltar. Vai voltar, sim. Eu acredito que sim. Nós estávamos falando a respeito das escolas, né? A escola, por ser uma atividade que tem uma grande aglomeração de pessoas, em especial jovens, né? E crianças, e as crianças e jovens são fonte de transmissão da Covid, infelizmente, né? Nós sabemos, pelo menos o que nós já ouvimos falar da comunidade científica, que muitas crianças elas não sofrem os mesmos efeitos, os mesmos sintomas dos adultos quando são contaminadas pelo vírus. Mas elas podem transmitir esses vírus. Então, a ameaça da transmissão para pessoas idosas, para pessoas do grupo de risco é muito grande. Então, para se prevenir isso, fechou-se as escolas, uma atitude mais correta, né? Agora, as escolas elas precisam, de certa forma, dar um amparo didático para os seus alunos, né? As escolas particulares e algumas escolas de algumas redes públicas, né? Eu sei que algumas prefeituras já conseguiram organizar isso, elas estão dando essas aulas para os seus alunos de forma remota, né? Pela internet, apesar que tem muitos alunos que ainda não têm acesso a isso, né? Agora, nós temos um pequeno probleminha em relação a isso, né? No caso, principalmente das escolas particulares. Como fica a questão da mensalidade das escolas particulares? Né? Teve eu li bem lendo sobre isso, porque, querendo ou não, as escolas acabam tendo uma redução ali das despesas dela, né? Porque concorda comigo, né? Elas não estão indo, né? Teve uma redução no sentido de gastos, né? Então, isso aí você que vai responder para os nossos ouvintes, como é que fica essa questão? Bom, o valor das mensalidades, eles são reajustados conforme a planilha de custos da escola. Então, a gente entende que a escola não deveria ser uma instituição de fins lucrativos, né? Como grande parte das escolas, principalmente as escolas confessionais, aquelas pertencentes a algumas ordens religiosas, elas são filantrópicas. E, notoriamente, normalmente são as mais caras, né? E essas escolas, elas baseiam a sua mensalidade conforme a sua planilha de custos. Bom, se nesse período não está havendo aula, a sua planilha de custos diminuiu bastante. Então, ela não vai ter custos com energia, com água, ou com limpeza, ou com algum outro tipo de custo, né? Então, é mais que justo uma renegociação dos contratos para que haja uma diminuição do valor da mensalidade nesse período de pandemia. Então, assim, acredito que no mínimo 30% do desconto seria cabível na renegociação desse contrato. Se, porventura, a escola se recusar a fazer essa negociação, o pai ele pode pedir a rescisão contratual sem ter que pagar multa alguma, não é? Porque é uma questão absolutamente excepcional e não faz o menor sentido pagar por um serviço que não está sendo executado. Por mais que a escola diga que está tendo aulas online, não é a mesma coisa, né? E mesmo porque também a escola tem outra função além da função acadêmica. Tem a função da socialização, da troca de relações humanas, da troca de experiências. Então,
E isso só é possível com o convívio cotidiano das crianças e jovens, né? Aí recai uma outra questão também, que é relacionada, por exemplo, ao transporte escolar, o serviço de transporte escolar. Obviamente, se não existe aulas presenciais, não há que se falar em transporte escolar, né? Mesmo porque também está proibido. Então, os contratos dos transportadores também precisam ser renegociados. É claro que a gente entende que também o dono da van, do ônibus, ele também precisa dos seus recursos, do seu trabalho. É uma verba alimentar também. Aproveitando só, desculpa, só a interrupção, só porque senão eu vou acabar esquecendo. Aproveitando só a sua colocação aí, como é que fica a relação entre o locador e o locatário? Você sabe dizer? Sim, de imóveis comerciais e domiciliares também? Olha, cai na mesma situação, né? Principalmente a questão dos imóveis comerciais. Bom, se a atividade econômica está tendo uma certa paralisia nesse momento, o comerciante ou empresário ele também não está tendo renda. Se ele não está tendo renda, ele não tem recurso também para pagar aluguel. Então, cabe também, junto ao locatário e o locador, né, fazer uma renegociação do valor desse aluguel. É possível, sim. Talvez não é interessante para o locador perder o inquilino por causa de 1, 2, 3 meses. Então, a diminuição do valor do aluguel é perfeitamente possível, até para evitar a inadimplência. Porque se o locador persistir e manter o valor normal do aluguel, possivelmente ele não vai receber esse aluguel, né? E, inclusive, ele possivelmente não vai conseguir nem despejar o seu locatário, o seu inquilino, porque nós estamos observando que o judiciário está meio também com as suas atividades paralisadas. Acredito que em 2, 3 meses essa situação, eu espero que vai melhorar, que é justamente o tempo de uma tramitação de uma ação de despejo por falta de pagamento. Então, para evitar dor de cabeça, o mais interessante é realmente as partes sentarem e renegociarem o contrato. Da mesma forma, o imóvel para moradia residencial também cabe negociação. Né? Não existe nenhuma lei obrigando a negociação, mas cabe sim a renegociação, sem problema algum. Eu acho que esse é o grande momento de nós repensarmos até mesmo os institutos jurídicos e adotarmos o princípio da solidariedade. Justamente. É um momento totalmente atípico, um momento que merece uma reflexão maior, né? E é um momento que as pessoas realmente merecem serem ouvidas, né? Então, principalmente as pessoas que estão sem renda, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Todo mundo está passando por dificuldades nesse momento. Absolutamente todo mundo. Eu falo também que esse é interessante, né? Interessante não. Esse vírus, na verdade, ele atinge todas as classes, né? As classes, Então, não há distinção entre rico ou pobre. Obviamente que a gente sabe que isso é no primeiro momento, né? Mas todos são afetados por eles. Então, por isso que penso eu que as pessoas elas devem sim ser solidárias, porque aquele que nunca passou por nenhum problema na vida, suponhamos, né? Aquela pessoa que sempre teve tudo, né? Nunca teve nenhuma dificuldade, se depara por um problema nessa proporção, né? Isso. Então, a gente observa que talvez seja o momento dela pensar, de nós pensarmos mais, sim, no próximo, pensarmos em como nós vamos poder ajudar o outro, entende? Num momento de caos, né? E não gerar pânico, sermos positivos, pensar que isso vai passar, que nós seremos fortalecidos, que nós iremos nos adequar, nós iremos nos adaptar a tudo isso, né? Porque o medo não vai colaborar em nada. Isso deixa claro que as pessoas são totalmente interdependentes, né? Então, até os mais ricos estão percebendo que eles dependem também das outras pessoas, né? Então, não adianta você ter uma riqueza absurda, uma empresa gigantesca que gera uma riqueza considerável se você não tem empregados para trabalhar.
né? Se os empregados não podem trabalhar, se eles não podem produzir. Então, todo mundo, na verdade, está sofrendo com isso. É claro, tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos, isso faz parte da natureza da sociedade, mas, de qualquer forma, todos devem voltar para si e perceberem que esse momento tem que tornar todos um pouco mais solidários, né? Então, cabe também aos ricos ajudarem mais a sociedade, ajudarem mais os pobres, como a gente está observando em algumas situações aí pelo mundo. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem e o Bill Gates, ele formou um grupo lá nos Estados Unidos e está investindo bilhões de dólares na elaboração de uma vacina para o coronavírus. Então, ele não teria obrigação nenhuma de fazer isso, mas ele resolveu fazer, né? Então, é uma questão que os grandes ricos, né, e as grandes megas empresas aí, também estão voltando para a solidariedade, porque percebem que também dependem um do outro, né? Dependem das pessoas também. Pois então nós já falamos das medidas, né, que vão poder ser adotadas, a suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada, né, pode reduzir a jornada de trabalho, tem o teletrabalho, e para aquelas pessoas para aqueles que são os empresários individuais, né, ou empresários, né, que são aqueles autônomos, eles podem se cadastrar e receber o benefício, não é isso? O benefício do governo? Ou eu estou equivocado? Isso. Não, sim. Mas antes disso tudo, tem algumas medidas interessantes da própria medida provisória 927, que eu acho interessante da gente discutir também, que, por exemplo, a questão da antecipação de férias, né? Nós sabemos muito bem que as pessoas têm que cumprir um período aquisitivo de férias para elas tirarem férias, né? Então, nesse momento em especial, está autorizado aos empregadores anteciparem as férias do empregado. Para aqueles que não tenham completado o período aquisitivo. O período aquisitivo, justamente. Mesmo para aqueles que não completaram, mas eles podem ter antecipação das férias, principalmente aqueles empregados que estão no grupo de risco. Então, aqueles empregados que têm alguma doença, não é? Que possam evoluir caso contraia a doença, ou também aquelas pessoas maiores de 60 anos. Então, tem todo aquele grupo de risco, gestantes, por exemplo. Pode haver a antecipação das férias, mas existe uma questão interessante. Em condições normais, o empregador tem que pagar as férias até o segundo dia útil do mês do gozo das férias. Com a medida provisória, ele pode pagar até o quinto dia útil do outro mês, do mês subsequente, para dar um fôlego também para o empregador, né? E uma outra questão interessante, ele também deveria, em tempos normais, pagar o terço de férias junto com as férias. Agora, com a MP, ele pode pagar esse terço de férias até dezembro deste ano, juntamente com o prazo lá do 13º. Então, existe essa possibilidade da antecipação de férias, por isso que a gente está observando que muita gente tirou férias nesse período, principalmente de março até abril, por causa dessa possibilidade que a MP trouxe, principalmente com as pessoas que estavam na verdade, isso tudo é para poder, o objetivo é manter o emprego, né? Evitar o desemprego, né? Na verdade, a finalidade, a princípio, é essa, né? Isso. O empregador também está autorizado em ter férias coletivas, né? Conceder férias coletivas, desde que ele avise aos empregados com 48 horas de antecedência, e ele não precisa nem comunicar ao sindicato. Ele já pode conceder férias coletivas, né, para todos os empregados, para uma parte dos empregados, não tem problema algum. Isso também é uma inovação trazida pela MP. Doutor Isabela, todas essas... Oi? Só interromper rapidinho, só porque tem participação aqui nas redes sociais. Muito... Tô igual figurante aqui, né? Você tá muito caladinho, Thales. Pode falar. Só mandar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Grande Lourivaldo Rodrigues, que apresenta o Seleção Sertaneja todo sábado, de 7 horas da manhã até as 9. E o Pedro Rosa, que também está acompanhando e mandou uma mensagem. Estas taxas de juros abusivas dos bancos, hein? Participação aí do Pedro Rosa e de toda a galera aí no Facebook. Obrigada. Zé Geraldo, é com você. Só fazer uma adendo em relação a essas taxas de juros. Olha, não existe nenhuma previsão legal para a readequação de taxas de juros. O que a gente está observando em alguns estados da federação, aqui nos estados do Brasil, que houve a suspensão do débito de empréstimos consignados
de alguns estados e prefeituras. Então, aquele servidor público, tanto estadual quanto municipal, que tem empréstimo consignado, está havendo uma suspensão do débito desse empréstimo. É claro, suspensão, veja bem, não é perdão da dívida, não. Suspensão em alguns estados da federação. Se não me engano, Maranhão, Amapá, Acre, não sei. Alguns estados estão fazendo isso, mas renegociação de taxa de juros, infelizmente, não está tendo. Agora, uma questão interessante. O que me parece que foi autorizado foi a prorrogação do pagamento, né? Sim. Parece que os pagamentos foram prorrogados, aquelas dívidas que eles tinham com os bancos, os financiamentos bancários, parece que eles foram prorrogados, não sei se foi pelo prazo de 60 dias, então, ao que me parece, houve uma prorrogação. Ou seja, as pessoas elas não precisam de pagar agora, mas elas pagam dentro do prazo de 60 dias. Assim como ocorreu com alguns tributos federais, né? Os tributos federais, né? Ao que me parece, o FGTS, eles poderão ser parcelados, né? E prorrogados também, para que isso, né, para que os empresários possam respirar né? Ter um prazo aí de alívio para poder saldar e quitar as suas dívidas, né? No caso do FGTS, por exemplo, o FGTS de março, abril, maio e junho, o empregador não precisa depositar, mas a partir de julho ele pode pagar parceladamente esse débito, né? Sem pagamento de multas ou juros, nem nada disso. Então, é realmente para dar um fôlego. Existem alguns tributos também que foram adiados, né, foram suspensos para serem pagos posteriormente, após o estado de calamidade. Existem algumas linhas de crédito, se não me engano, da Caixa Econômica Federal, existe essa possibilidade também da suspensão do pagamento e julgar essas parcelas para o final do contrato, mas realmente isso aí é uma suspensão de pagamento. As taxas de juros não são negociadas, né, pelo menos por enquanto. Agora, é claro e evidente que a própria estagnação da economia faz com que a taxa Selic caia bastante. Se não me engano, nós estamos em 3,75% ao ano, é uma taxa muito baixa. Nos próximos dias vai ter uma reunião do Copom, lá do Banco Central, e possivelmente vai cair para 3%. Então não faz o menor sentido que a taxa de juros da Selic ela permaneça baixa e os bancos ofereçam empréstimos ou linhas de financiamento com taxas altíssimas. Então, naturalmente, o próprio mercado vai forçar a baixa dessa taxa de juros. Não por uma questão de negociação, mas porque a própria conjuntura econômica força para a queda desses juros. Não é? E a recessão normalmente leva à queda dos juros e à queda da inflação também. Né? Então, essa questão do FGTS, inclusive, é uma das medidas da medida provisória 927 também. Pois então, eu acho que nós abordamos as principais questões, né? Na verdade, eu estou falando direto do meu local de trabalho, então, gente, eu ando com isso aqui, tá? Na verdade, eu faço uso diário, tá bom? Do meu álcool em gel, minha mão já está ficando assim. Descascando. Então, assim, o recado que eu deixo para os nossos ouvintes aí sempre uso o álcool. Ai, meu Deus, não quero fazer propaganda, né? Só estou mostrando aqui para usar o álcool em gel, máscara, tá? A Thales também tá com álcool em gel. Eu uso, cadê minha máscara, gente? Onde está minha máscara? Essa é a máscara que eu uso quando eu vou fazer, tá? O atendimento, tá? Ficou a minha máscara, tá vendo, ó? E eu também arrumei uma outra, sabe? Que aí o pessoal falou que eu fiquei neurótica, né? Essa aí já é mais complexa, né? Essa aí já tampa o rosto todo, né, Isabela? Parece que deu uma travadinha na câmera da Isabela. Na Isabela, Mas aí, Thales, olha, só para a gente completar o nosso raciocínio das MPs. Sim. Apareceu aí a Isabela? Apareceu, só falta o maçarico, né? Aquela máscara de maçarico, né? Proteção nunca é demais, né? Ai.
Tá certo, eu não sei. Te interrompi, só estou mostrando, só porque o tempo está encerrando, então só estava mostrando os equipamentos de segurança que a gente tem adotado para prestar o serviço de forma segura e adequada. Segura. Não. Isso é o que deve ser feito. Eu queria só dar uma passadinha rápida na questão do MP, Isabel. Tem algumas questões que são muito interessantes também, para a gente fechar a nossa conversa. Por exemplo, uma outra medida importante do MP é a suspensão das férias dos trabalhadores da saúde. Interessante, né? Então, tinha alguns trabalhadores que estavam de férias, ou de férias prêmio, no caso, por exemplo, de servidores públicos, ou férias não remuneradas, afastamento não remunerado, eles tiveram que voltar ao trabalho também. Uma outra questão interessante, outra medida, é a antecipação de feriados. Então, feriados podem ser antecipados, obviamente, nesse período as pessoas ficam em casa, mas depois que elas voltarem a trabalhar, elas vão ter que trabalhar todos os feriados. Com exceção dos feriados religiosos, que cabe a aceitação do empregado. Então, tem só esta exceção, que são a questão dos feriados religiosos, né? E uma outra questão também é o regime especial do banco de horas, né? Compensação de horas. Então, depois que tudo isso passar, as pessoas podem pagar essas horas que elas ficarem em casa no prazo máximo de 18 meses, com um limite de 2 horas diárias. Então, veja bem, depois elas vão ter que trabalhar pelo menos 2 horas diárias no prazo máximo de 18 meses. Bom, essas são as medidas da MP 927. Agora, teve um artigo na medida 927, o artigo 18, que trouxe uma controvérsia enorme no meio jurídico e político, que foi a questão da suspensão total do trabalho sem pagamento de salário. Então, isso aí não foi aceito pela comunidade jurídica. Gerou muita repercussão, né? Ninguém ia aceitar. Teve muita repercussão, ninguém aceitou isso. Tanto no meio político como no meio jurídico, ninguém aceitou. E aí o governo, rapidinho, ele foi e cancelou esse artigo, tirou esse artigo da medida provisória e editou uma nova medida provisória, 936, que trata justamente da suspensão do trabalho e do salário. Então, veja bem, existem algumas questões interessantes que essa medida traz para tentar proteger o emprego. A ideia dela é justamente proteger o emprego. Então, quais são essas medidas, por exemplo? A questão da diminuição da jornada do trabalho. Então, a jornada de trabalho pode ser diminuída em 25%, 50% e 70%. E, proporcionalmente, o salário também é diminuído de acordo com a redução da jornada de trabalho. Então, vamos imaginar que a pessoa trabalhe 40 horas semanais, né? E ela teve uma redução de 50% na jornada e passou a trabalhar 20 horas. Então, ela vai receber sobre as 20 horas, né? O restante... Sim. O restante quem vai pagar vai ser a cargo do governo federal, não é isso? É a cargo do governo federal, que é aquele auxílio emergencial para a preservação do emprego e renda. Né? Então, existe uma redução da carga horária, da jornada diária e semanal, e essa compensação será paga pelo governo a partir desse auxílio emergencial. Pode-se haver também, lembrando que essa redução é no máximo de 90 dias. Não é? E existe também uma estabilidade durante essa redução e uma estabilidade equivalente pós-redução. Então, se a pessoa teve a redução durante 2 meses, ela vai ter estabilidade durante os 2 meses e também terá uma estabilidade nos próximos 2 meses. Né? A mesma coisa também se aplica no caso da suspensão do contrato de trabalho. Então, se suspender o contrato de trabalho, a empresa não vai pagar, obviamente, mas quem vai pagar é o governo com o seguro-desemprego. Lembrando que no final desse período da suspensão do trabalho, se porventura o empregado for mandado embora, ele vai receber o seguro-desemprego normalmente também. Então, ele recebe o seguro-desemprego durante a suspensão do trabalho e após a suspensão do trabalho. Obviamente, se a pessoa já for aposentada, durante a suspensão do trabalho não cabe o auxílio do governo. Ele vai receber 2 benefícios também, né? E essa suspensão ela pode durar no máximo 60 dias. Pode demorar, pode ser decretado em 30 dias e prorrogado por mais 30 dias. Interessante que aquelas grandes empresas que têm um faturamento anual acima de R$4.800.000, só vai ser autorizada a suspensão se a empresa arcar com 30% do salário
e os outros 70% vai ser o governo, né? Então, essa é a principal mudança aí da MP 936. Então, acho que nós conseguimos falar sobre essas medidas que, de certa forma, vão modificar bastante a relação de trabalho no Brasil. É aquilo que nós havíamos falado, né? Isso aí, como o próprio nome diz, é uma medida provisória, isso não vai durar para sempre, mas isso vai trazer algumas mudanças culturais aí na relação de emprego entre empregadores e empregados, né? Acredito que isso vai ter reflexo futuro, acredito depois também que isso passar, vai ter uma certa demanda judicial para tentar regular aquilo que deu errado, aquilo que foi feito de errado. Então, eu prevejo que vai acontecer um aumento da demanda na Justiça do Trabalho pós-pandemia, né? Mas vamos ver, vamos esperar. Vamos pensar positivo, que vai dar tudo certo. E nós somos um exemplo de que estamos nos adaptando à pandemia, apresentando o programa dessa forma. Dessa forma. Inédita dessa forma, com auxílio da tecnologia. Né? Cadê o Thales? Aparece aí, cadê você, Thales? Da próxima vez eu vou ver se eu coloco uma camisa melhor, porque vocês dois todos elegantes aí do outro lado, e eu com essa camisa aqui. Quem acompanha a programação da rádio aqui deve ter algum medo de qualquer dia ligar a live e essa camisa tá apresentando o programa sozinha, que essa aqui eu uso bastante, viu? Isso aí só você que sabe, porque ninguém nem tinha reparado. Ninguém tinha reparado. Eu acho que já. Falou, agora todo mundo vai reparar. Mas até... Thales e Isabela, eu queria até deixar aqui essa informação, que é o seguinte: os nossos ouvintes internautas perceberam que nas últimas semanas nós reprisamos bastante os nossos programas. Verdade. Né? Então nós vamos tentar, daqui para frente, trazer programas inéditos com nossos convidados dessa mesma plataforma que nós estamos transmitindo hoje. Né? Então, na verdade, isso é praticamente um teste para ver se realmente dava certo, e percebemos que deu certo. Nós vamos utilizar essa ferramenta daqui para frente para programas inéditos. Para a próxima terça-feira já dá para fazer uma entrevista aí à distância, né? Entrevista EAD, né? Direito em Foco EAD, né? Vai ser Direito em Foco EAD agora. Isso mesmo. Até agradecendo o pessoal também que mandou mais mensagens aqui no Facebook. Uma boa noite aqui para o Abner Rodrigues. Também para a Gislene Santos, está parabenizando aí pelo programa. Grande Cassinho Belotti também, ótimo programa, parabéns. Pedro Rosa agradecendo aí os esclarecimentos. E o Abner Rodrigues também agradecendo aí os esclarecimentos. Mais um programa aí de teste, mas que acabou sendo realmente um programa que deu tudo certo, né? Imagina, quero desejar uma boa noite a todos vocês, a Thales, ao Zé Geraldo e a todos os nossos ouvintes. E estaremos, se Deus quiser, presente no próximo programa. Eu também quero desejar uma boa noite, Isabela, Thales, a todos os nossos ouvintes. E o que eu tenho que dizer agora é guardem a fé que tudo vai dar certo. É isso aí. Obrigado, Isabela. Obrigado, doutor José Geraldo. Mais algumas considerações? Não, isso mesmo. Não, eu quero deixar, assim, uma última. Sim. Olha, a minha mensagem não tem muito a ver com a questão jurídica, tá? Vamos praticar e exercitar a fé, independente da nossa religião, isso. Tá? Vamos pensar que tudo isso vai passar, que nós sairemos fortalecidos, vamos desejar coisas boas, mandar bons pensamentos, sabe? Ser solidário e pensar no próximo. Tudo isso vai passar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês aqui. Com certeza. Com certeza. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e que todo mundo aprenda com todas essas dificuldades que a gente está vivendo, né? Obrigado, Isabela. Obrigado, doutor José Geraldo. Obrigado a você também que acompanhou mais uma edição do programa Direito em Foco. Na terça-feira que vem, então, tem edição especial do Direito em Foco. Agora, Direito em Foco EAD para vocês. Um forte abraço. Excelente noite aí para todo mundo. E amanhã, às 21 horas, tem Enjambrado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.